Oi, hoje estamos aqui na Praça João Hélio para gravar o capítulo 9 desse livro, Plano de Batalha para a Oração. E aí, como é que tem sido as suas orações? Espontâneas? Com horário? Sem horário? O importante é que você ore todos os dias. Não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra do Senhor. É isso que nos dá força e é isso que nos alimenta para o dia mau. Então, ore. Vamos lá para o capítulo 9. Tema desse capítulo: quando? A oração espontânea. Por isto, todos os que são piedosos orará a ti no tempo em que tu podes ser encontrado. Certamente, nas enchentes de grandes águas, elas não chegarão até ele. Salmos 32, versículo 6. Quando nós nos comprometemos com a oração diária, nós nos posicionamos para buscar e ouvir Deus em um nível mais profundo. Mas, além desse tempo precioso, todos os dias, eventos não planejados nos dão a oportunidade de reagir diante das situações da vida, em oração, em qualquer momento. Como um soldado que recebeu ordens no início do dia, devemos estar prontos para lidar com o que nos sobrevenha, uma vez que estamos no campo de batalha. É aí que aprendemos a usar as orações espontâneas. Elas são orações de diferentes cores e tons. Ainda assim, todas são orações. Podem tratar-se de ações de graças a Deus por você estar grato por uma bênção inesperada, ou um pedido de ajuda para alguém que acabou de entrar em crise. Pode ser uma oração por sabedoria e clareza em uma tomada de decisão de ordem financeira, ou por coragem para compartilhar a sua fé com um vizinho. Quando a oração se torna um reflexo imediato em vez de o seu último recurso, todo o campo de batalha começa a se inclinar em sua direção. Então, durante a sua lida diária, permita que essas coisas lembrem você de orar. 1. Novidade. Tire um tempo para orar sempre que você começar algo novo. Ore no início de cada dia, por exemplo. Dedique a novidade a Deus, pedindo por sua purificação, proteção e orientação. Faça o mesmo no início de cada ano novo, novo emprego ou novo relacionamento. Vemos que os homens e mulheres de Deus fazem isso em toda a Escritura. Josué dedicou a nova terra de Israel a Deus. Josué 3. Davi fez isso quando Jerusalém tornou-se a nova capital. 2 Samuel 6,17. E o rei Salomão orou e dedicou um novo templo a Deus. 1 Reis 8. Portanto, quer se trate de um novo veículo, uma casa nova, uma nova temporada em sua vida, arrume um tempo para orar e dedicar a novidade ao Senhor. 2. Necessidades. Nós servimos a Deus que trabalha no ramo da solução de problemas. Sempre que descobrir uma necessidade física, emocional ou espiritual, você deve permitir que essa necessidade o leve a orar. Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê. Mateus 6, 8 ao 11. Nos lembra
que Deus sabe do que precisamos mesmo antes de lhe pedirmos, mas ainda assim devemos orar com fé, pedindo que Ele atenda às nossas necessidades. 3. Bênçãos. Agradeça a Deus sempre que Ele lhe trouxer provisão, proteção, perdão e direção. Agradeça-lhe, não ignore as bênçãos que você recebe rotineiramente. Em 1 Tessalonicenses 5,18 lemos: deem graças em todas as circunstâncias. Efésios 5,20 acrescenta que devemos dar graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sempre se agrada quando nós permanecemos gratos e humildes diante dele. Tire um tempo para dizer obrigado. 4. Fardos. Eles vêm em muitas formas, mas todos devem ser levados ao Senhor. Você mesmo pode estar carregando um ou deve conhecer alguém que esteja lutando com um. Do câncer ao divórcio, os fardos podem esmagar o espírito. Gálatas 6:2 diz que devemos levar os fardos pesados uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Permita que qualquer fardo o leve a orar. Aquele que o ama e pode tornar o fardo mais leve. 5. Crise. Cada um de nós acabará por enfrentar momentos de crise. Não se tratam apenas de dificuldades, mas também eventos que mudam as nossas vidas. Eles também devem ser motivos para recorrermos imediatamente à oração. Salmos 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. As ações de Deus podem não ser como pensamentos, mas Ele sabe o que é melhor e o que pode trazer-lhe honra. Pode ser um milagre ou um conforto durante uma tragédia que trará glória a Deus. Mas, de um jeito ou de outro, Ele nos diz para aclamar a Ele. 6. Preocupações. Quando a preocupação dominar você, transforme-a em oração. Filipenses 4, do 6 ao 7, nos lembra de não ficarmos ansiosos ou preocupados com nada, mas levar tudo para o Senhor em oração. 1 Pedro 5,7 também diz para lançarmos nossos cuidados sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando o pânico ou o medo tentarem invadir os seus pensamentos, reaja, transformando cada um em oração a Deus. Aquele que vê, sabe o que você está enfrentando e tem a solução. 7. Pecado. Qualquer coisa relacionada ao pecado deve levar-nos a orar. Quer estejamos sendo tentados ou já tenhamos pecado, devemos voltar-nos imediatamente para o Senhor. Jesus instruiu os seus discípulos a orar quando fossem tentados. Deus não permitirá mais do que você possa suportar. Mas se você pecou e precisa de perdão, 1 João 1,9 tem uma boa notícia. Se você se humilhar e confessar o seu pecado, Deus o perdoará e o purificará. Mas essa oração deve refletir uma atitude sincera de arrependimento e um compromisso de não pecar novamente.
quando permitimos que as nossas circunstâncias nos lancem para a oração, nós nos mantemos em uma posição estratégica para alcançarmos a resposta de Deus. Como Neemias, que teve a árdua tarefa de reconstruir o muro de proteção em torno de Jerusalém, podemos nos sentir oprimidos, sem apoio, ou mesmo atacados por aqueles que nos fazem oposição. Mas, se fazermos como Neemias, nos posicionaremos para ver o nosso Deus poderoso fazer o que somente Ele pode fazer. Neemias orou em cada momento, pedindo favor, sabedoria, ajuda, força, libertação e vitória. E embora a sua situação não favorecesse em nada, ele protegeu Jerusalém, reunindo as pessoas e reconstruindo o muro em tempo recorde. Deus o abençoou e respondeu às suas orações como só Deus poderia ter feito. Lembre-se, os tópicos pelas quais você pode orar são todos e quaisquer que sejam. Portanto, tenham sempre as suas orações em mãos e ore ao Pai o quanto quiser. Ele está ouvindo. Pai Celestial, eu quero que a oração seja a minha primeira resposta em cada situação que venha a ocorrer em minha vida. Em vez de me preocupar, em vez de reclamar, em vez de tomar o crédito, em vez de celebrar sem Ti, ensina-me a recorrer a Ti antes de ir a qualquer lugar ou a qualquer pessoa. Grande conforto há em saber que eu nunca irei a algum lugar onde Tu já não esteja para me ouvir e me ajudar. Eu pretendo me posicionar desta forma, mais frequentemente. Acabou o capítulo de hoje. Que capítulo lindo, que capítulo que nos ensinou a orar. Nos ensinou, nos mostrou alguns tópicos para as nossas orações. Muitas vezes a gente ajoelha e não sabe como orar, como começar. Então, comece por algum desses tópicos que foi falado nesse capítulo. Ore, clame ao Senhor em todo tempo. Não espere as coisas ficarem ruins para orar. Ore antes que as coisas ruins aconteçam, para que você esteja forte no dia que elas acontecerem. E você tenha sabedoria para ajudar algumas pessoas, porque muitas vezes estamos com alguns amigos, familiares passando por alguma dificuldade, alguma situação de morte ou de perca financeira, ou alguma dificuldade com filhos e não sabemos como falar. Então ore ao Senhor para que o Senhor te dê sabedoria para ajudar as pessoas. Ore ao Senhor para que Ele te dê sabedoria para lidar com os seus próprios problemas, porque às vezes temos dificuldade e muitas vezes procuramos pessoas erradas. Então, antes de falar com qualquer pessoa, peça direção ao Senhor. Não conte os seus problemas para qualquer pessoa. Peça direção a Deus, pergunta ao Senhor a quem você deve recorrer no dia da angústia. Porque sempre precisamos ter pessoas que nos ajudem, que nos auxiliem. Então, ore sempre. Não canse, não deixe de orar. Então, vamos orar para agradecer ao Senhor. Mas não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá bom? Outras pessoas precisam também saber a importância da oração. Pessoas de todas as religiões precisam saber a importância da oração. Então, compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Vamos orar.
Senhor, obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos mostrado a importância da oração, a importância de orar antes de agir, a importância de orar antes de fazer qualquer coisa, Pai. Ensina-nos, Pai, a te pedir autorizações. Autorizações, Senhor, para começar um negócio, comprar uma casa. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor, nas nossas dificuldades. Esteja conosco, Pai, todos os momentos das nossas vidas. Te entregamos, Pai, a nossa vida, física e espiritual, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura.